pensa em um dia voltar a morar no Brasil? Oi, e aí, meus amores, tudo bom com vocês? Cá estou para gravar mais um vídeo, continuando... Gente, quebrei minha unha. Gravar a continuação, respondendo as perguntinhas que eu tinha deixado pra vocês fazerem lá no YouTube, ó, lá no Instagram. E aí eu tô dividindo em etapas pra não ficar muito longo, muito gigante, enfim. Então chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Bom, vamos lá então. A Cristiane Martins Toledo perguntou: diante da experiência de ir pra Portugal, se estivesse no Brasil hoje, ainda assim arriscaria ir pra... Nossa, trava-língua. Ir pra Portugal? Sim, eu arriscaria, porque a gente veio por 3 motivos, tá? Assim, 3 motivos, claro, vamos falar, de língua, não sei o que, não, esses assuntos deixa pra lá, inclusive tem vídeo do Ricardo, no canal dele, explicando sobre, o link sempre fica aqui no box de informação e no comentário fixado, tá? Mas assim, vamos dizer, os 3 motivos, assim, fortes, né? Uma, quem me acompanha sabe, aqui no canal, quem é seguidora fiel, seguidora raiz, sabe, que eu sempre falei que eu tinha um sonho de morar em Portugal e eu não sabia o porquê, desde criança, sabe quando você criança e fala, quando criança a gente geralmente fala isso, eu quero ser modelo, vou casar com 15 anos, porque parece que 15 anos você já é super adulta, aí você chega com 15 anos e fala, meu Deus, eu sou uma criança ainda. Mas quando você é muito criancinha, você não tem noção, né? E aí eu, quando era criancinha, eu falava que queria morar em Portugal, e eu não entendia, nunca entendi o porquê, porque eu não conhecia ninguém daqui. E o sotaque, tipo assim, eu sempre falei, eu amo o sotaque de Portugal, eu amo 3 sotaques, tá? O primeiro é Portugal, e aí em segundo lugar fica com 2, né? Na segunda posição, que é o Rio de Janeiro, Carioca, e o Rio Grande do Sul, os gaúchos. Então eu amo esses 3 sotaques. Primeiro sempre foi Portugal. Então eu sempre tive o sonho de vir morar em Portugal, não sabia o porquê, nunca tinha pesquisado, eu era criança, enfim. Então foi um sonho que eu sempre falava, um dia eu vou morar em Portugal, um dia eu vou morar em Portugal. Então eu arriscaria, né? Uma porque eu estou realizando o meu sonho lá da Glênia pequenininha. Gente, tinha acabado a bateria, mas vamos lá. O que eu tava falando? Não sei te dizer. Tá. A gente veio por 2 grandes motivos, que foi a questão de segurança e a questão do ensino para as crianças. Então, são coisas que a gente chegou aqui e a gente se surpreendeu. A gente já sabia que a segurança era boa, o ensino já era um pouco mais avançado que do Brasil. Um tantinho a mais que o do Brasil. Só que a gente chegou aqui e a gente se surpreendeu mais ainda, porque a gente tá vivendo numa paz. Sabe a segurança de você sair com o teu celular e você não ter o medo que você vai dobrar a esquina e vão te assaltar? Ou às vezes vão tirar a tua vida por conta de um celular? Ai, Guilherme, que exagero! Não, gente, não é um exagero. É só vocês ligarem no Datena, verem Cidade Alerta, verem essas coisas, notícia em Instagram, vocês vão ver o quanto de adolescente, jovem, adulto, perde a vida por besteira, por conta de um celular, por conta de um tênis. Esses tempos atrás eu tava vendo uma notícia de um empresário que foi morto lá em Campinas. E eu falei pro Ricardo, olha isso, não importa o dinheiro. Então vamos ganhar bastante dinheiro, virar empresário pra ter uma vida confortável e segura num condomínio fechado e carro blindado. Mas a bandidagem tá aí, você vai descer do seu carro blindado, você vai sair da sua casa com sem câmera, sem cachorro, sem nada. Você vai sair, você vai no mercado, você vai na farmácia. Então assim, não adianta, você pode ter todo o dinheiro do mundo, a bandidagem tá aí. Então, assim, por esses 2 motivos de segurança e ensino, eu não me arrependo e se tivesse que... se eu viajasse no futuro, sei como tá sendo e voltasse, tô no Brasil ainda, eu arriscaria e viria novamente. Não é fácil, tá? Eu acho que... Não vou falar sobre a facilidade, porque é a próxima pergunta. Mas respondendo sua pergunta, sim. Eu arriscaria novamente quantas vezes fosse preciso. A Paty Carvalho, 2016... Gente, ó, deixa já... Eu sou Dori, tá? Eu esqueço. Mas deixa eu já adiantar um beijo pra todo mundo que fez as perguntas. A Paty Carvalho, 2613, perguntou: fala aí, vocês estão gostando de morar fora ou está difícil? Vocês estão sentindo falta do Brasil? Gente, sendo bem sincera, eu estou amando, porém, entretanto, todavia, está difícil. O que acontece? Eu tô amando, como eu falei pra vocês, né, na pergunta anterior, porque é um sonho, eu me vejo assim, eu abraçando e eu acalentando a Glênia pequenininha, a Gleninha, então é um sonho dela que eu estou realizando, vontade de olhar lá, assim, você pequenininha, né, com todas as dores de pequenininha, as rejeições e tudo mais, e falar assim, calma, você vai realizar tudo que você quer, tá? Isso, você não é louca.
louca, você vai conseguir. E hoje falar assim, conseguimos, é tipo assim. Então, e fora, né, o que eu falei sobre o ensino e segurança e tudo mais. Então eu estou amando. Porém, é muito difícil, porque vida de imigrante, gente, eu sempre escutava, vida de imigrante não é fácil. Aí parecia clichê. Mas realmente, só mudar de cidade já é difícil. Mudar de estado é mais difícil ainda. Quem dirá de país? Então a gente tá recomeçando do zero. A gente aí no Brasil, a gente tinha uma vida muito fácil, muito cômoda. A gente tava numa casa espaçosa. Eu já tinha deixado a casa do jeito que eu queria. Vocês viram que eu coloquei papel de parede. Eu já tinha tudo. Então assim, pra mim, claro que vai ter tantas outras coisas difíceis. Mas sabe, é você ter que recomeçar assim, desde o básico, do tipo assim, cara, eu não tenho tudo da cozinha. E aí eu tinha uma panela de pressão, eu tinha 10 mil canecas, eu amava fazer coleção de canecas. Eu tinha colher, eu tinha todas as facas, que tinha faca de pão, faca de não sei o que, apesar de usar só serrinha, que eu sempre fui dessa. Eu tinha medidor, eu tinha minha batedeira, liquidificador, air fry. Então assim, aí é um bebezinho, é como se a gente tivesse acabado de casar, então a gente vai comprando aos poucos, a gente vai... Até ontem, praticamente, eu tava fazendo bolo, batendo numa Tupperware, né, retangular, com garfo. Tava super difícil, mas se virava nos 30. Ou fazendo bolinho de chuva na panela, mexendo com uma colher de arroz, entendeu? Então, assim, é difícil a adaptação nesse sentido de você não ter as suas coisas e você vir de uma vida cômoda, onde você tinha tudo, aonde as coisas... Porque eu e o Ricardo, a gente é mais caseiro. Então, falar pra você assim, tá sendo difícil porque agora eu não tenho a rede de apoio. Não, porque a gente nunca teve rede de apoio. Então, sempre foi eu, Ricardo e as crianças. Então nessa parte tá sendo suave pra gente, a gente tá tirando de letra porque sempre foi isso, então não tem nada de diferente. Mas tá sendo mais difícil mesmo é você saber que tudo que você tinha, das coisas mais simples, as mais básicas, pra fazer um bolo, pra fazer qualquer coisinha, pra um air fry, você não tem, e aí você tem que ter paciência e esperar que vai ser aos poucos, né, porque não dá pra chegar aqui, queria eu, né, nadando dinheiro, chegar comprando tudo, e não, é cada mês uma coisinha, um pouquinho de cada vez, é um passinho de cada vez, então tá sendo difícil nesse sentido. A Diana.sj.pessoa, ela é uma portuguesa, inclusive ela é uma seguidora muito, como é que fala? Participativa, então ela comenta em tudo. Não é uma pergunta, é um pedido. Faz um vídeo do que vocês estão a achar de Portugal. Eu vou fazer, vai ser um vídeo específico, tá bom? Então nem vou falar nada aqui que vai ser um vídeo específico. Ó, teve várias perguntas, gente, várias perguntas perguntando da Mel e do Simba, mas eu já gravei, inclusive já está aqui no canal, dá uma olhadinha nos últimos vídeos que eu contei pra vocês o que aconteceu com eles. Enfim, quer saber o que aconteceu com a Mel e com o Simba? Dá uma olhadinha lá pra vocês entenderem. Outra coisa que perguntaram bastante foi sobre a adaptação das crianças na escola, mas também eu acho que isso é um assunto pra um vídeo sozinho, tá? Então vai ser um assunto pra um outro vídeo. Cibele, Lira perguntou: pensa em um dia voltar a morar no Brasil? E eu não vou falar que nunca, tá? Que nunca é muito tempo. Não é nos meus planos, não tenho vontade, mas assim, o futuro a Deus pertence, sabe? Eu amo o Brasil, infelizmente assim, ele fica a desejar por conta da corrupção, muita roubalheira. Existe roubalheira? Nem sei. É muito esse negócio de roubo, de morte, as leis são falhas, então peca bastante, deixa a desejar nisso. Mas eu amo o Brasil, gente. Eu acho que se, sei lá, entrasse um governo que fizesse a diferença e aí começasse a ser mais seguro, ser leis mais rígidas e tipo, matou, vai ficar preso, roubou, vai ficar preso. Eu acredito que eu voltaria. Mas assim, não penso, não está nos meus planos, mas se um dia eu precisar voltar, eu volto e, né, a gente recomeça quantas vezes for preciso. Mas por enquanto não. Mas também é aquilo, né? Hoje eu penso isso, pode ser que daqui 1, 2 anos eu falo, quero voltar a morar no Brasil. Então tudo pode acontecer e a gente pode também mudar de ideia e mudar de plano. Mas os nossos planos, por enquanto, olha pra você ver como é louco. Nosso plano era morar na Espanha. Então a gente tava entre Espanha, Itália e Portugal. Portugal era a terceira opção. A gente acabou parando na terceira opção. Então a vida é muito louca, uma caixinha de surpresa. Uma hora você tá lá pensando isso, outra hora você tá lá pensando aquilo. Enfim, então os nossos planos no momento é estar aqui
alguns anos e depois ir pra Itália. Mas pode ser que a gente mude de ideia e resolva voltar pro Brasil, enfim. Mas, né, se a gente continuar com o pensamento que está hoje, a gente vai pra Itália, se Deus quiser. Jociciel perguntou: como você fez para passar pelo processo com 2 crianças sem o marido? Meu está na Itália e está difícil. Eu acho que eu cheguei até chamando no direct pra falar com ela. Eu tenho quase certeza, eu chamei ela no direct. Porque só quem passa por certa situação sabe como é difícil. Então, eu tenho certeza. Jociciel. Deixa eu ver se eu falei com ela aqui. Calma, gente. Josiciel. Ah, falei, gente, ó. Eu falei: oi, Josi, vi sua mensagem lá. Por que acontece? Eu deixei essas caixinhas na caixinha de pergunta e aí eu iria responder aqui no YouTube. Então, quando ela fez essa pergunta, eu senti que, cara, é uma pergunta que precisa de uma resposta rápida, sabe? Até eu gravar, editar e publicar, não. Porque é um sofrimento que só quem passa sabe o sentimento que você... Quando vem alguém e te acolhe, seja com uma palavra, com um abraço, com um gesto, com um doce, com qualquer coisinha que você fala assim, você se sente assim, ufa, eu não estou só. Então você se sente ajudada, você se sente olhada por alguém. Então quando ela fez essa pergunta, aí eu falei, eu vou responder lá no YouTube, né, essas perguntas. Então a dela eu senti necessidade de chegar e mandar uma mensagem pra ela. Que eu falei: oi, Josi, vi sua mensagem, achei melhor vir te mandar mensagem, porque a caixinha irei responder no YouTube. Falando sobre a sua situação, não é fácil, nada fácil. Os primeiros dias, não. A gente foi trocando conversa, enfim. Então, essa pergunta eu não vou nem precisar responder, porque eu já respondi pra ela, né? Já fui tentar, dar uma força amiga, apesar da gente não se conhecer, enfim, dela me acompanhar e tudo mais. Ela me conhece, mas eu não a conhecia, né? E agora a conheço por conta da mensagem e tudo mais. Então, essa mensagem eu vou pular porque eu já respondi pra ela e eu acho que era uma coisa assim pessoal, assim, pra eu falar pra ela. Não era nem que é pessoal, poderia até responder aqui também, mas era algo que eu sentia necessidade de falar na hora, né? Que ela precisava naquela hora, não era uma coisa que dava pra esperar, né? É a mesma coisa de alguém falar assim: Glê, nossa, meu filho tá gripado, o que eu posso fazer pra ajudar, né, ele na gripe? E eu responder aqui no YouTube. Então, assim, se surgisse uma pergunta dessa, eu ia responder, chamar a pessoa lá no direct e falar: olha, faz esse xarope, dá esse remédio, enfim. Vocês entenderam? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. A Samara Souza, 1989, perguntou: você pretende ter outro filho? E, gente, o que acontece? Eu tenho vontade, mas lembra que eu falei pra vocês que eu só pensaria em ter outro filho se eu fosse embora do Brasil? Porque, assim, a minha gestação foi muito traumática, né? E aí eu queria ter mais tranquilidade, mais paz numa próxima gestação. E eu sei que morando no Brasil eu não teria. Então por isso que eu tinha desistido e falava assim, ó, só pensarei numa segunda gestação caso a gente more fora do Brasil. E aí a gente veio pra cá e eu comecei a olhar, né, esse assunto com mais carinho, do tipo assim, nossa, né, uma segunda gestação e tudo mais. Porém, né, eu tenho meus pezinhos no chão, então assim, eu pensaria, né, se eu pretendo talvez ter outro filho, também vamos ver a idade, né, porque eu tô com 33 anos, então também não pode esperar muito, mas desde que a gente esteja numa situação financeira estável, né, uma situação financeira confortável de falar assim, pronto, né, agora dá pra vir um outro bebê, a gente não vai passar a gente não vai estar apertado, não vai passar nenhum perrengue, vai estar tudo do bom e do melhor, então agora dá. Então aí sim eu pensaria numa segunda gestação, tá? Então, eu já olho com... Como que eu posso falar? Eu já olho com mais oportunidades... Não é oportunidades. Não. Eu já olho esse assunto com mais chances de acontecer do que quando a gente estava no Brasil. Porque quando a gente estava no Brasil, a gente poderia estar no nível estável hard. Não, eu não iria ter no Brasil, por conta da minha gestação dos gêmeos. Estando aqui, eu já olho assim, quando a gente chegar numa situação financeira boa, já há chances de acontecer, porque é uma coisa que eu quero, desde que a nossa situação financeira esteja boa, tá? Que eu sei que a gente vai conseguir fazer tudo pro bebê e continuar fazendo tudo pro Gustavo e pro Matheus. Então, sim, mas só na hora certa. Aline_Spelison perguntou: Glê, como está sendo viver em Portugal? O que mais gosta daí? Gente, cara, eu acho
que eu sempre morei nessa cidade, sabe? Se existe vidas passadas, eu sempre morei aqui. O que acontece? Eu não posso falar de Portugal em si, porque a gente não saiu pra lugar nenhum, né? A gente chegou aqui e aqui ficou, não foi pra lugar nenhum. Mas essa cidade é uma cidade pequena, e eu falei até com vocês nos stories que é como se eu tivesse voltado pra minha infância. Cara, é surreal de contar isso, né? Porque, olha só, eu sempre quis morar em Portugal, é um sonho de criança. E quando eu venho morar em Portugal, eu venho morar numa cidade aonde me remete toda a minha infância. É como se a Gleninha estivesse aqui. Por quê? Esses tempos atrás, né, tem uma tradição aqui que foi o dia do santo... Ai, foi um dia de um santo aí. Não sei o que lá, dos Passos. Alguma coisa assim, José dos Passos. Não sei. E essa tradição aqui na cidade, nesse dia, todo mundo vai na padaria, compra o pão quente e aí coloca manteiga, açúcar e canela. E come pão com manteiga, açúcar e canela. E já várias vezes, antes, né, a gente morava até no Brasil, eu falava pro Ricardo, amor, quando eu era criança, as nossas mães, né, porque tinha eu e minha vizinha, as nossas mães acabavam de fazer o pão de forno, o pão caseiro, aí o pão saía quentinho, a gente cortava aquela fatia, passava manteiga, a manteiga derretia, a gente colocava açúcar e comia. Eu sempre falei isso pro Ricardo, que eu passei a minha infância inteira comendo pão com açúcar. E ele falava, credo, nossa, que nojo, pão com açúcar, meu Deus do céu. E aí, quando teve isso aqui, né, nesse dia específico, porque é um dia específico que aí todo mundo faz essa tradição, eu falei, meu Deus, eu passei a minha vida inteira comendo pão com açúcar. Eu falei, minha infância todinha aqui. Teve outra coisa? No carnaval, né? No carnaval aqui, eu vou deixar uma foto aqui, né? Vou falar pro Ricardo colocar uma foto. Na minha cidade, na época de... Não é folclore? É folclore? Acho que é folclore. Folclore que fala? Folclore. Folclore. Ai, sei lá, gente. Deixa nos comentários me corrigindo. Tinha esses caras que vinha com as caras que pareciam um cara de bicho, né, que era de madeira, e aí eles vinham tocando nos tambores, e eles iam pela cidade inteira. Quando eu escutava esses tambores se aproximando perto de casa, eu corria, zarpava pra minha casa, corria e me trancava no quarto, porque eu morria de medo desses bichos, eu tinha pavor, eu tinha trauma, meu Deus, misericórdia, porque os bichos realmente são muito feios, né, a cara, são pessoas, mas com essa cara de madeira. E aí no carnaval aqui, teve esses bichos, e quando eu olhei, não fiquei com medo, né, porque agora eu sou adulta, né, madura, mas quando eu olhei, eu falei, gente, minha infância todinha aqui. Todinha, oh meu Deus do céu. Outra coisa que aconteceu também aqui é que a gente vai à igreja aos domingos, né? E aí, numa dessas missas, o padre falou assim, olha, tal dia, aqui a cidade vai receber 5.000 jovens de outra cidade, então as famílias que tiverem com as casas dispostas a receber esses jovens, né, para o encontro, acho que é encontro com Deus, encontro com Cristo, não sei, aqui é um outro nome. Eu sei que na minha cidade, lá em Caraíma, se chama Encontro com Cristo. E aí o padre falou, olha, as famílias que tiverem, né, abertas para receber esses jovens e tal, deixa o nome para fazer inscrição e tudo mais. Eu falei pro Ricardo, cara, acontecia isso na minha cidade, inclusive eu participei do Encontro com Cristo. E é surreal, porque, tipo, é algo transformador na vida do adolescente, do jovem. E aí, eu olhei isso, eu falei, minha cidade todinha aqui, gente. Todinha, tudo que anda acontecendo. Claro que é uma cidade muito mais evoluída, muito mais para frente, com muito mais recurso e tudo mais, mas com as mesmas tradições que a minha cidade. E qual que era a pergunta mesmo? Ah, tá, então o que eu mais gosto daí eu gosto de ter a oportunidade de dar um ensino melhor para os meus filhos, ter a oportunidade de dar segurança para minha família, mas ter a oportunidade de morar aqui em Portugal, que é um sonho de infância, e ter a oportunidade de reviver a minha infância todinha aqui, gente, todinha. Então, assim, é difícil falar uma coisa que eu mais gosto, né, porque são tantas coisas. Outra coisa que eu gosto é que Deus tem preparado tudo, assim, tão perfeitamente. As pessoas que têm cruzado no nosso caminho, na nossa vida, são pessoas acolhedoras, são pessoas que estão nos ajudando, são pessoas que estão fazendo além
que não precisava fazer, que não tinha obrigação nenhuma. Por exemplo, tem uma mãe de uma amiguinha do Gustavo e do Matheus, né? Inclusive ela é brasileira, mas já tá aqui há 11 anos, 10, 11 anos por aí. O tanto que essa mulher está me ajudando, vocês não têm noção. Sabe quando, tipo, você se sente com o coração quentinho, você fala assim, cara, eu não tô sozinha? Então, gente, eu tô amando, né? Sou muito grata a Deus por tudo que Ele cuidou. Ele cuida e eu tenho certeza que Ele sempre vai cuidar, assim. Cara, eu me emociono em falar porque, assim, eu vejo o cuidado dele na minha vida desde quando eu era pequenininha, sabe? Desde quando eu olhava pra TV e eu perguntava, porque tinha um comercial que falava assim, eu sou o seu pai, ou era alguma coisa assim, ou você é minha filha. E eu olhava e falava, ele é meu pai? E aí eu acreditava assim que tipo, nossa, ele é meu pai, ele tá falando que eu sou filha dele. Não que eu não seja, eu sou, mas eu tô falando no sentido de tipo, pessoa, assim, tipo o Ricardo é com as crianças, entendeu? Eu acreditava que ele era meu pai, já que ele falava olhando pra mim no comercial, sabe? Quando olha assim, você fala, meu Deus, ele tá olhando pra mim mesmo. E eu era criança e pequenininha, então eu vejo o cuidado dele desde lá, sabe? Em tudo na minha vida, de coisas que eu falo assim, obrigada, Deus, não sei se eu merecia tanto, mas obrigada. E coisas que acontecem e eu falo, meu Deus, tudo tem um porquê, né? Às vezes a gente entende o porquê e às vezes a gente nunca vai entender, mas quando tem coisas que a gente entende, a gente fala, meu Deus, eu achei que era ruim, mas agora eu tô entendendo porque aconteceu isso, porque era pro meu melhor. Então é confiar, né? E saber que ele tá no controle e ele não faz nada pela metade. Então, chega sem mais delongas, né? Dizendo que eu tô amando aqui por tantos motivos e o que eu mais gosto aqui não tem como falar só uma coisa, são várias coisas, né? Eu tô muito, muito feliz, mas isso não quer dizer que está sendo fácil, porque não tá, a vida não é cor-de-rosa, eu não vivo no mundo mágico de Oz, não, Alice no País das Maravilhas, não. Então, assim, é difícil recomeçar, é difícil você ter que reconquistar todas as suas coisas, por mais simples que seja. É difícil, mas eu tô feliz, né? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Vou dividindo para não ficar muito longo, então as próximas perguntas eu vou responder nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o Ricardo tá com o canal também falando aqui da Europa, várias novidades e tudo mais. O link sempre fica aqui no comentário fixado e também no box de informação, tá bom? E é isso, então, um beijinho pra vocês. Aqui eles falam beijinhos, sabia? A gente não fala beijos igual a gente fala beijinhos. Então, um beijo, beijinhos pra vocês. Vou deixar aqui passando 2 vídeos, caso vocês não tenham assistido, tá? Um vai ser um vídeo mais recente e o outro vai ser o vídeo recomendado. Então, se você não assistiu, clique em um dos dois e assista, dá uma maratonada por aí. Um beijo, me siga no Instagram que eu estou em tempo real com vocês e até o próximo vídeo. Tchau!